Alô, alô, Brasil! Eu sou o Rodrigo Mofo e esse é o canal Papo Cabeça. Ao longo de toda essa semana, nós vamos comemorar o Dia do Psicólogo, que aqui no Brasil é comemorado no dia 27 de agosto, por ocasião dessa data importantíssima para mim, como psicólogo que sou, e para este canal, como tendo um dos seus principais assuntos de interesse, a psicologia, nós faremos publicações diárias, trabalhando da forma mais ampla possível a psicologia. Hoje, na introdução, eu vou dizer por que o Dia do Psicólogo é celebrado no dia 27 de agosto e como a psicologia me escolheu. E ao longo dos dias eu vou trazer convidados especialíssimos para falar sobre cada uma das áreas da psicologia. Eu convido você desde já a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, me seguir também lá no Instagram, porque eu produzo muita coisa por lá, e ficar com a gente para que nós possamos bater esse papo cabeça sobre psicologia. Então, minha gente, como eu dizia para vocês, dia 27 de agosto é o Dia Nacional do Psicólogo. Bom, antes de eu dizer o porquê, vou contextualizar um pouco como surge a psicologia, né? A psicologia, na verdade, é um dos temas de interesse mais antigos da história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, desde a história do pensamento que nós temos conhecimento lá, com os pré-socráticos, na filosofia grega, as pessoas se preocupavam e se ocupavam de entender como funciona a mente humana, como funciona o nosso comportamento, pelo que ele é influenciado, o que o ser humano busca na sua vida. No entanto, naquela ocasião, não existia o conceito de psicologia ou a ideia de se trabalhar com uma ciência aplicada ao acompanhamento psicológico das pessoas. Portanto, quando se estuda a história da psicologia, esse período que se inicia lá com os pré-socráticos e vai perpassando toda a história da filosofia e do pensamento, né, na antiguidade, na modernidade, até chegar à filosofia contemporânea, aí sim já com a medicina também contemporânea, ali se inicia, vou dizer quando exatamente, a psicologia científica, tal qual a gente conhece hoje. Então, antes disso, desde dos pré-socráticos até este período, são chamados de ideias psicológicas. Então, tudo aquilo que se produzia, e hoje a gente consegue entender que são ideias e propostas concernentes a essa área do conhecimento humano que hoje nós chamamos de psicologia, até então nós atribuímos esse nome de ideias psicológicas. Então, se a gente for pegar aí a história das ideias psicológicas, nós teremos muitas contribuições, né? Nós temos lá, nos gregos, uma contribuição imensa de Aristóteles, que, na verdade, ele vai ser um dos precursores de várias áreas do conhecimento, né? Aristóteles foi um dos precursores da biologia, da literatura, enfim, de diversas outras áreas também, né? Como a própria filosofia, que ele é um dos principais referenciais de todos os tempos, e também com a psicologia, ele contribui muito com as ideias psicológicas. A gente tem uma obra fantástica no período medieval, que são as Confissões de Santo Agostinho, que inclusive o dia dele também é celebrado por agora, essa semana. E Agostinho, ele é um clássico também de várias áreas, né? Ele é um clássico da literatura, é um clássico da psicologia, é um clássico da filosofia, é um clássico da teologia. Esse livro é extraordinário, ele é fantástico. Bom, e o que é que faz com que essas ideias psicológicas tenham um marco para se tornar a psicologia tal qual a gente conhece? É quando ela deixa de ser simplesmente um conjunto de reflexões e de ideias e teorias e passa a ser algo experimental, quando a psicologia é levada para o laboratório. E esse início se dá no laboratório de Leipzig, na Alemanha, através de um pesquisador chamado Wilhelm Windel. Ele trabalha com a psicologia dentro dessa perspectiva científica, né? E aí ele apresenta ali uma ciência, a psicologia como a ciência da mente e os seus processos. Ali por volta do ano 1870, mais ou menos, ele começa a fazer os primeiros experimentos científicos dentro do campo da psicologia e, portanto, é datado dali o início da psicologia científica. No entanto, ela vai ter o seu maior desenvolvimento a partir do século XX já, né? Com Freud e os demais pensadores daquele tempo, sobretudo na Áustria, que foi ali o berço do desenvolvimento da psicologia. Freud ele vai ter uma contribuição enorme, por isso ele é considerado por muitos não só o pai da psicanálise, mas também o pai da psicologia clínica, porque ele quem vai conseguir dar os primeiros e importantes passos da aplicabilidade daquilo que começou a ser estudado e desenvolvido em laboratório para a prática médica, digamos assim, para o acompanhamento dos pacientes, né? Então ele promove um avanço significativo dentro do campo da psicologia e que depois vai sendo amplamente difundido e questionado e aprofundado por áreas diversas que, a partir do trabalho que foi feito pelo Freud, desenvolvem as suas pesquisas. Por exemplo, só na Áustria, no mesmo período ali de tempo, mais ou menos, nós tivemos essa iniciativa do Freud, que é considerada a primeira escola vienense de psicoterapia, psicanálise. Posteriormente veio o Alfred Adler, que foi seu aluno, e que desenvolve a segunda escola, depois o Viktor Frankl, que desenvolve a terceira escola vienense, e depois essa coisa vai sendo ampliada para outros lugares do mundo, né? E nós temos hoje inúmeras correntes de pensamento que trabalham
nessa área da psicologia clínica. E nessa semana a gente vai se propor a apresentar aqui alguns para vocês. Nós vamos apresentar a TCC, né, a Teoria Cognitivo-Comportamental, que é um desenvolvimento que também começou com base em uma das primeiras correntes lá atrás, que foi o behaviorismo, né, que significa comportamentalismo, a ideia da psicologia totalmente ligada ao aspecto comportamental do ser humano, e já posteriormente o Beck, que é o idealizador dessa corrente chamada TCC, ele vai ampliar esse conceito, que não está ligado somente ao comportamento, mas está ligado à cognição e como a nossa cognição, o nosso sistema cognitivo, aí sim influencia o nosso comportamento e como a gente pode transformar o nosso comportamento a partir de um trabalho com a nossa cognição. Então, é uma área vasta, com muita coisa para que a gente possa conhecer e uma técnica riquíssima de trabalho da psicologia. Eu chamei uma amiga que trabalha com essa área para apresentar, então no dia de amanhã nós teremos um vídeo falando sobre isso. Nós vamos falar sobre a própria psicanálise, como eu adiantei aqui para vocês. Nós teremos também uma explicação sobre a psicologia existencial humanista, que é outra área interessantíssima, que faz uma ponte bem bacana com a filosofia. E nós teremos, por último, mas não menos importante, uma apresentação da logoterapia, área na qual eu mesmo sou especializado. Bom, e agora nessa segunda parte, eu quero falar um pouquinho para vocês como foi a minha história, a minha trajetória com a psicologia. Mas antes de entrar nela, eu vou reforçar para você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui. Deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante para que o vídeo seja mais visualizado, para que os algoritmos do YouTube trabalhem a nosso favor. E me segue lá no Instagram, porque boa parte dos meus conteúdos eu tenho feito por lá. Então é muito bacana, se você estiver gostando desse trabalho que está sendo feito aqui no canal, que você me siga também no Instagram para acompanhar até numa velocidade maior aquilo que eu estou conseguindo produzir nesse momento. Bom, eu comecei a graduação em psicologia no ano de 2008, ou seja, nós estamos aí em 2020, 12 anos atrás, exatamente no mês de agosto, eu entrava nos corredores da universidade, calouro, perdido, para iniciar a minha caminhada para a psicologia. O que é interessante dizer é que antes disso eu não pensava em fazer psicologia, não era uma área que estava no meu horizonte, que passava pela minha cabeça, né? Eu venho de um contexto social bastante simples, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, região serrana, e eu não tinha inicialmente a perspectiva de fazer uma graduação, de estudar no ensino superior. Eu, quando garoto, né, criança, adolescente, eu só pensava em ser jogador de futebol. E joguei, de fato, futebol até os meus 18 anos de idade, passando por alguns clubes, sendo federado. E aí, infelizmente, eu não consegui dar continuidade à carreira, por uma série de razões. A principal delas, uma lesão que eu tive no ombro. Como goleiro, essa lesão prejudicou muito a minha capacidade de atuar naquela ocasião. E tendo estudado em escola pública a minha vida inteira, eu não tinha essa perspectiva, como eu disse, de fazer graduação, né? Só que naquele ano, por uma... Eu costumo dizer, né, eu acredito, como cristão católico que sou, num caminho chamado providência divina. Então, não por uma coincidência, não por uma circunstância ocasional do destino, mas providencialmente foi o primeiro ano que houve uma parceria aqui entre a Universidade Católica da cidade e a Prefeitura Municipal, concedendo bolsas integrais para alunos que fossem bem no vestibular e que tivessem vindo de escolas públicas. Então, eu fiz a experiência, fiz aquela prova e passei naquela prova. Então, eu conquistei bolsa integral para fazer a faculdade. Foi, assim, uma coisa completamente nova para mim. Mas como eu nunca tinha pensado em fazer uma graduação, e eu gostava muito de futebol, a minha escolha óbvia foi educação física. Bom, vamos fazer educação física, né? E eu cheguei para me matricular no curso, e para minha surpresa, quando eu fui me matricular, eu recebi a informação de que não abriria turma para o curso de educação física naquela circunstância, devido à baixa procura que havia tido. E aí me apresentaram 4 possibilidades na hora. Ou eu teria que escolher administração, ou direito, ou engenharia, qualquer engenharia, ou psicologia. Aí pensei, meu Deus, que escolha eu faço, né? Administração, pô, nada a ver comigo. Bom, direito talvez seja interessante, quem sabe, vamos ver. Engenharia sem condições, porque eu nunca não sei fazer conta, não sabia o básico para pensar em fazer engenharia, né? E a psicologia eu pensei assim, cara, isso é interessante. Já tinha ouvido falar algumas coisas sobre, pelo contexto pastoral, né, católico que eu participava. Vez por outra surgiam algumas referências numa pregação, numa abordagem que é feita, às vezes até na fala de um padre. E eu pensei, talvez essa área tenha a ver comigo. E eu comecei a fazer psicologia, mas esperando a primeira possibilidade de troca, né, no final do semestre, para eu voltar para o curso que de fato eu queria, ou melhor, ir para o curso que eu queria, que é a educação física. E aconteceu que já no primeiro semestre da faculdade, a psicologia me fisgou, cara, de primeira. E ela me fisgou, dentre outras razões, porque logo assim que eu entrei, eu dizia para vocês que foi no mês de agosto, e agora eu vou revelar, porque lá no início eu fiquei de dizer, né, por que o dia 27 de agosto é o dia do psicólogo no Brasil. Então eu já entrei perto da semana da psicologia na graduação. E aí, naquela semana da psicologia, na semana do dia 27 de agosto, tal qual essa que nós estamos fazendo aqui agora, houve muitas palestras dentro do campo da psicologia na faculdade. E eu fiquei fascinado com as diversas áreas de atuação, com as possibilidades, né? Eu me recordo, por exemplo, que eu assisti uma palestra lá
da psicóloga do Vasco naquela ocasião. E eu fiquei encantado em saber que eu teria um dia a possibilidade de trabalhar com psicologia do esporte, que hoje é uma realidade na minha vida. Eu estou concluindo agora a minha especialização em psicologia do esporte. Ou seja, ali se abriu um horizonte para mim e eu entendi que a minha história construída até ali, ela poderia, encontrando-se com a psicologia, ter uma soma, né, uma congregação de fatores que posteriormente me possibilitariam escrever uma história nova, a partir da minha vivência pessoal, os elementos da psicologia, e ali eu entendi que eu não tinha escolhido a psicologia, mas que eu havia sido escolhido por ela. Eu identifiquei uma vocação, um chamado a trabalhar com a psicologia, que foi descoberto na Semana da Psicologia de 2008. E a Semana da Psicologia, o Dia da Psicologia, é celebrado no dia 27 de agosto, porque em 27 de agosto de 1964 foi quando João Goulart ele decretou ali que a psicologia, regulamentou, né, a psicologia como uma profissão no Brasil, né? Então, ela passa a ser regulamentada oficialmente no país como uma profissão, como ciência, em 1964, no dia 27 de agosto. Portanto, dia 27 próximo, agora nós estaremos celebrando aí aniversário dessa data, e por isso é comemorado nessa data o Dia do Psicólogo. Parabéns a todos os psicólogos e estudantes de psicologia que nos assistem e acompanham o nosso canal. Bom, e aí a minha caminhada com a psicologia foi se desenvolvendo, até que eu conheci durante a graduação, através de uma grande professora que eu tive. Na verdade, eu tinha ouvido falar uma coisa ou outra, uma pincelada ou outra, mas eu pude aprofundar com os ensinamentos dela e, sobretudo, sendo bolsista de iniciação científica dela, como pesquisador, a professora Cléia Zanata, porque eu tenho muita gratidão. Eu conheci e pude me aprofundar mais na logoterapia, que lá no início da nossa conversa hoje eu dizer para vocês que é a minha especialização, né? Eu sou especializado em logoterapia, sou logoterapeuta clínico. E a logoterapia, ela é fantástica porque é a terceira escola vienense de psicoterapia e ela é centrada na busca pelo sentido da vida. Sua premissa básica é essa. O ser humano ele é essencialmente direcionado a uma busca por encontrar significado, sentido para a sua própria existência. E fez muito sentido para mim descobrir essa linha e me aprofundar nela, a ponto de eu ter entendido, dentro daquela perspectiva vocacional e profissional, que o sentido da minha vida é ajudar que outras pessoas encontrem o sentido das suas. Então, parte da razão de ser, por exemplo, desse espaço, desse canal, é essa. Eu venho aqui gravar os meus vídeos, deve estar ouvindo aí choro de criança ao fundo, os meus filhos chorando ali atrás, né, meus bebezinhos, porque eu acredito que através disso que eu estou fazendo eu posso contribuir para que outras pessoas encontrem o sentido das suas vidas. Mas eu vou falar com mais propriedade e aprofundando muito mais esse tema da logoterapia na sexta-feira essa semana. Então aguardem aí que vai ter vídeo só sobre logoterapia. Mas a gente conclui aqui esse primeiro vídeo dessa semana com essa ideia de que nós estamos celebrando a Semana da Psicologia. É uma semana para que a gente possa promover a importância dessa área, dessa ciência no cuidado com a saúde mental, ajudar na quebra do preconceito a respeito dos temas e possibilitar mais acesso à informação e ao conhecimento sobre como a psicologia funciona, o que é, de fato, a psicologia. Então, hoje uma apresentação mais geral e, ao longo da semana, as apresentações específicas de cada uma das linhas. Peço que você se inscreva, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, não deixa de apertar aí o botãozinho do like, por favor, e compartilha para que mais e mais pessoas possam também ter acesso a esse vídeo. Eu partilhei um pouquinho para vocês sobre como eu descobri a minha vocação e qual é. Que tal você partilhar comigo também? Deixa nos comentários qual é a tua vocação. Qual é a tua missão com o teu trabalho? E assim a gente vai alimentando o conteúdo do nosso Papo Cabeça. Tá certo? Obrigado e até amanhã com mais vídeo.